Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa, vindo com a edição das 20 horas por aqui. Eu tô com essa camisa aqui, essa camisa eu costumo falar que é a camisa da magia. Nesse dia, certos fantasmas foram exorcizados e a gente viveu uma grande alegria. E é exatamente por isso que eu tô com essa camisa. Vamos falar aqui de Luiz Henrique, a caminho do Flamengo? É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no nosso Memória Alvinegra, contra tudo e contra todos. Eu juro pra vocês, eu queria que o nosso primeiro programa, a nossa primeira edição do Memória Alvinegra contra tudo e contra todos fosse uma edição mais pra cima, né? Trazendo um pouco mais de tranquilidade ao torcedor do Botafogo, mas não será possível. O primeiro assunto será Luiz Henrique, possivelmente a caminho do Flamengo. Todos os portais, e quando eu digo todos os portais, é todos mesmo, tá? Todos os portais dando conta de que Luiz Henrique está próximo de ser jogador do Flamengo. O Flamengo se aproximou da diretoria do Zenit e está fazendo de tudo para contratar o jogador do Botafogo, o ex-jogador do Botafogo. Olha só como é que a gente fica aqui. A gente gosta tanto do jogador, a gente ama tanto o jogador que a gente ainda trata como se ele ainda fosse jogador do Botafogo, tá? Mas a diretoria do Flamengo está fazendo de tudo para contratar o Luiz Henrique e, sinceramente, um time como o Flamengo, com a bala que tem no bolso, quando faz um esforço é porque vai conseguir contratar o jogador. Eu costumo tratar com vocês aqui todas as coisas do futebol quando as coisas realmente acontecem. Eu não costumo falar aqui de, pode acontecer isso, mas eu acho que dessa vez foi muito importante começar a tratar desse assunto com vocês, porque trata-se de um jogador que, usando essa camisa aqui, exclusivamente esta camisa aqui, num clássico contra o Vasco, jogasse o que jogou. Tá? Botafogo venceu o Vasco naquela partida por 3-0. Foi uma atuação de gala do Botafogo. Com essa camisa aqui, que muita gente falava, toda vez que o Botafogo estreia uma terceira camisa, uma camisa comemorativa, o negócio dá errado. E dessa vez não deu errado, a gente exorcizou esse fantasma, o Botafogo venceu com uma partida de gala, uma atuação de gala de vários jogadores, mas principalmente do Luiz Henrique, que fez um gol de rara técnica, rara habilidade que ninguém no mundo ofereceu ao futebol brasileiro naquele exato momento, naquela exata fração de segundo. Ele também foi o cara que abriu os caminhos para o título da Libertadores da América. Vai ter um quadro dele aqui, já nem sei mais, mas eu quero muito que tenha um quadro dele aqui, eu já tenho até a foto, vou só emoldurar, que é a foto dele nos braços da torcida do Botafogo, quando ele marca o primeiro gol contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores em Buenos Aires. Tá? Mas agora eu já falei demais aqui, vamos falar aqui de toda a situação, porque é uma coisa que machuca o torcedor do Botafogo. A gente superou a questão do Almada, ao que parece, o Almada está praticamente acertado com o River Plate, a família dele, né, não esposa e nem filho, porque ele não tem nenhum dos dois, mas a família dele prefere jogar, prefere que ele jogue na Argentina pelo desejo que tem de voltar a jogar, a morar em Buenos Aires. Também tem a questão que eu também trouxe aqui no nosso canal anteriormente, né, que o Almada, ele parece que ele é torcedor do River, então ele realizaria o sonho de jogar no River Plate. E nesse vídeo aqui eu quero dizer para vocês que o Flamengo não tem culpa de nada. O Flamengo tem o dinheiro, está exercendo o seu direito de compra e venda, tá? Mas tem um cidadão que poderia ter evitado isso e ele não evitou. John Charles Textor. Ele não evitou. Ele se comportou literalmente como Deus no Botafogo em várias contratações, tá? E quando eu falo que ele se comportou como Deus, eu quero dizer que ele agiu de uma forma arrogante em toda essa situação. Deus dá e Deus tira. Ele nos deu Luiz Henrique e sem nenhum tipo de prévio aviso, ele nos tirou Luiz Henrique. Jogador que, diferente do Almada, dava para manter. 2024 se paga, quer dizer, se pagou, mas se pagou a que custo? Ao custo
da gente ver o Luiz Henrique indo para um futebol que ele não queria ir, era melhor ele ter ficado no Botafogo, e agora voltando para o rival? Eu sei que no futebol o ir e vir de jogador acontece de forma gigantesca. Muitas vezes a gente não tem tempo de criar um vínculo com tal jogador, porque este jogador fica 6 meses, foi o caso do Almada, fica uma temporada, foi o caso do Luiz Henrique. Isso pode acontecer. Isso é muito complicado no futebol, porque lida com a paixão do torcedor. E falando do torcedor do Botafogo, o John Textor lidou com a nossa paixão. A gente se apaixonou pelo Luiz Henrique e agora a gente vai ter que passar pela situação de, quem sabe, ver o Luiz Henrique vestindo a camisa de uma outra equipe. Que fosse a do Fluminense, porque ele também tem histórico lá, mas vai ser a camisa do Flamengo, pelo menos ao que tudo indica, por conta de todos os portais terem noticiado a aproximação do Flamengo com a diretoria do Zenit. Textor é quem tem a culpa disso tudo, por conta de um 2024 que se pagou, mas que irresponsavelmente ele pagou 2024 se desfazendo de jogadores que deveriam estar aqui ainda. O Botafogo poderia ter começado em 2024 uma dominação no futebol brasileiro, mas por conta de 2024 ter sido pago, a gente teve que sofrer 2025 e a gente teve que reiniciar 2026. Seria muito melhor se o Botafogo tivesse reiniciado 2026 com todos os jogadores que a gente tanto ama, mas o John Textor fez uma direção no Botafogo que é exatamente, repito, Deus dá e Deus tira. Eu dou para vocês, mas também vou tirar e não quero nem saber. John Textor é rico, ele já está fora do Botafogo, ele continua bilionário. O John Textor é rico, ele vai ver o Luiz Henrique fechando com o Flamengo e eu duvido que ele vai ficar triste. Ele vai ver o Luiz Henrique fechando com o Flamengo e ainda de repente vai soltar no Instagram dele: filho, seja feliz, porque você jogou no Botafogo, não sei o que, agora seja feliz nos seus caminhos. Porque o John Textor é assim. E quem vai sofrer é o torcedor do Botafogo, vendo o Luiz Henrique jogando pelo Flamengo. Como é que vai ser a interação? Quando o Luiz Henrique, de repente, fechando com o Flamengo, jogar contra o Botafogo pela primeira vez no Newton Santos, usando outra camisa do futebol brasileiro. Como é que vai ser? Você, torcedor, comenta aqui embaixo, aproveita, comenta aqui embaixo. Você vai gritar o Luiz Henrique, eu sei lá o que vai gritar, mas você vai exaltar o Luiz Henrique na arquibancada ou você vai ficar quieto? Ou você vai ficar sem saber o que fazer? Você vai entrar em conflito com isso? Porque uma coisa é fato, o torcedor do Botafogo ama o Luiz Henrique. Mas como vai ser quando o Luiz Henrique jogar contra o Botafogo, possivelmente com a camisa do Flamengo? Há muito tempo atrás aqui no canal eu falei, o John Textor tem uma forma de administrar que é muito ligado aos esportes americanos. Nos esportes americanos, principalmente NBA e NFL, não existe nenhum problema em um cara que é ídolo de uma franquia jogar numa outra que de repente seja rival desta franquia. LeBron James é um grande exemplo disso. Ele jogou em várias franquias, e franquias que têm cada uma a sua rivalidade, e ele poderia muito bem ter escolhido, eu vou ficar aqui em Cleveland, eu vou ficar aqui em Miami, mas não, ele foi para outros times porque lá é normal. Aqui no futebol brasileiro, isso não é normal. O que o Textor deveria ter tido com o Luiz Henrique, com o Almada, era um pouquinho mais de cuidado, porque o futebol brasileiro, o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro, é alimentado pela paixão e também pela revolta. Neste momento, nós torcedores do Botafogo estamos revoltados com cada notícia que a gente vê de aproximação da diretoria do Flamengo com o Zenit. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas muito obrigado, John Textor. Obrigado por 2024, mas também muito obrigado, ironicamente, por você ter feito a gente viver o que a gente está vivendo agora. O torcedor do Botafogo não merecia isso, mas enfim, a vida vai ter que seguir. Tomara que apareçam outros Luiz Henriques no Botafogo. Tomara que apareçam outros Almadas no Botafogo.
Botafogo, com a GD Aluma, vai ter condição, se Deus quiser, de montar outros grandes times. E o Luiz Henrique vai ficar na nossa memória. Não sei o que vai acontecer com a carreira do Luiz Henrique para frente. Será que ele se aposenta no Botafogo? Será que ele vai continuar mantendo o carinho? Não sei. Coisas que poderiam ter sido combatidas, e o John Textor, por ser bilionário, não cuidou. Ele pensou apenas no dele. Deixa o like, comenta, compartilha. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do Memória Alvinegra contra tudo e contra todos. Nesse momento, contra o John Textor. Valeu, fui.